Olá, boa tarde a todos. Me chamo Luciano. Esse é um projeto de pesquisa, na verdade, né? Ele não é um artigo e, na verdade, é um projeto para o mestrado, né? Então, nem foi submetido para o mestrado, então não tem aprovação nenhuma. Então, está bem cru nesse sentido, então, em relação a tudo, até o conteúdo, né? O que é o título, né? O título é a formação profissional e construção de sentido do trabalho utilizado. Qual que é a ideia desse trabalho? É verificar, analisar a formação de sentido dos trabalhadores que têm formação superior ou técnica superior, né? E estão trabalhando nesse mercado de trabalho. Então, diferente daquilo que eles estudaram, digamos, uma parte da vida deles estão trabalhando nessa plataforma. Entender o porquê que eles estão lá, né? Ter o sentimento deles nesse sentido. E aí a gente tem compreender essa dialética, né? Entre a qualificação que esses trabalhadores têm e a condição imposta por esse trabalho do utilizado, né? Aí, para entender isso, eu parto de um conceito ali sobre essa uberização, né? O que seria, né? Que não é, na verdade, é apenas uma nova forma de trabalho, né? Na verdade, ela é uma nova lógica de trabalho, né? Ela mudou muito a questão de relação de trabalho entre essas pessoas, né? Onde que deu uma flexibilização para os trabalhadores, mas ele fragmentou esse expediente de trabalho deles. E também gerou uma instabilidade financeira. Então, assim, a pessoa, apesar que tem essa flexibilidade, mas ela acaba trabalhando um período muito mais longo e gerando uma instabilidade que ela, de repente, ela não tem esse retorno financeiro para mim. E também relacionado também a essa parte essa transferência de risco que a empresa tinha, né? Então, algumas coisas que as empresas tinham como despesa, o risco, eles acabaram transferindo para esses trabalhadores, né? Então, partindo desse conceito, né, ele vai gerar uma tensão entre a qualificação do trabalhador e a condição de trabalho que ele está inserido, né? Então, assim, a pergunta, então, assim, em relação à qualificação e condição, né? A gente tem uma pergunta ali que é do trabalho, que é, digamos, a pergunta central do trabalho, né? Como esses trabalhadores atribuem sentido às suas experiências laborais e formativas, né? Para responder isso, eu parto de três lentes aqui da análise. O sense making ali, que é para compreender a construção subjetiva e significado da experiência de trabalho, então para entender como que esses trabalhadores entendem, como que eles dão sentido para aquele trabalho deles. Com essa avaliação deles do sense making, a gente vai para a qualidade do emprego para verificar se realmente aquilo que ele atribui sentido de fato está acontecendo, se aquele trabalho está acontecendo naquele formato, se aquela autonomia que ele tem, se aquele retorno financeiro talvez que ele tem, realmente está sendo acontecendo no trabalho, e também uma análise crítica para compreender a precarização dessa subordinação invisível que tem nesse trabalho da uberização, nessa plataformização, né? Que é por mais que a pessoa ache que tem ali uma autonomia, existe uma subordinação dos algoritmos que a pessoa tem que se submeter. Então, ela não tem uma autonomia de fato, ela sempre está seguindo as regras ali daquela forma, né? Para fazer isso, a pesquisa minha seria mista, com foco inicial quantitativo e qualitativo também. A ideia é fazer um questionário tipo Google Forms, alguma coisa nesse sentido, com 5 blocos, né, principais, né, temáticos, que seriam experiências no trabalho, o que o trabalho significa, o que pensam sobre a estabilidade, e sobre salário e sobre direitos. Até fiquei, acho que, um pouco empolgado, eu achei que umas 100 pessoas e 200 pessoas, acho que é um pouco crescente a quantidade da amostragem que eu estou querendo, então, não sei, né, como tem a questão ali das perguntas ali que vão estar abertas, né, vai ter pergunta fechada e pergunta aberta, né. Então, como vai ter pergunta aberta, eu não sei se vai ter uma adesão muito grande em relação a isso. Então, aquelas 100, 200 pessoas, talvez eu tenha que redimensionar, talvez umas 50 pessoas, eu vejo que seria uma metodologia melhor, né. E o público-alvo são os motoristas e entregadores dessas plataformas, né, de Uber, iFood, essas mais conhecidas, né.
E a ideia é que seja feita via WhatsApp, grupo de Facebook, e para tentar alcançar eles, né? E qual que é a contribuição desse trabalho? É melhorar o debate em relação a a qualificação profissional desses trabalhadores frente a essa condição de trabalho precarizado que tem na uberização. E também em relação às políticas públicas, né? Tentar melhorar essa regulamentação das plataformas que tem com os trabalhadores e também relacionada também aos próprios trabalhadores que o governo investiu, uma boa parte, muito desses trabalhadores fizeram faculdade pública, o governo deu dinheiro ali para fazer aquilo ali e lá no final da conta a pessoa não está utilizando aquele recurso, está trabalhando com uma plataforma, né? Bem diferente daquilo que ele estudou. E também entender como que é esse impacto dessas plataformas com esses trabalhadores com um nível superior. Então, basicamente é esse estudo, então não tem nada ainda de conclusivo, mas é uma ideia ainda de pesquisa.